Queridos alunos, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Na aula de hoje, falarei sobre alguns fatos históricos da cidade de Teresina. A habilidade de hoje é identificar e comparar fatos significativos da cidade em que se vive, destacando a riqueza cultural existente dos povos como africanos, indígenas e imigrantes. Eu pesquisei a minha aula nesse site aqui, que eu disponibilizei o link. Nesse site aqui, vocês irão encontrar informações sobre alguns fatos marcantes da história de Teresina, que na época em que foi escrito nesse site completava 163 anos. Então, esse site apresenta 10 fatos que marcaram a história de Teresina. Primeiro fato: a fundação da cidade em 16 de agosto de 1852. O nome é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, mulher do imperador Pedro II. Conta o folclore que, para fazer a mudança da capital de Oeiras para Teresina, Saraiva não conseguiu apoio dos empresários da época. Teve uma ideia: colocou o cofre do estado num vapor, desceu o rio abaixo e todo mundo veio atrás. Segundo fato: 1906, o lançamento da pedra fundamental da ponte metálica ligando o Piauí ao Maranhão entre Teresina e Flores, hoje Timon, sobre o rio Parnaíba. Foi um pedido da Associação Comercial ao presidente da República, que aqui passou naquele ano. A ponte só seria inaugurada em 1928. Terceiro fato: 1920, os primeiros telefones com apenas 3 dígitos. Então, nesse ano, chegou em Teresina os primeiros telefones, que possuíam apenas 3 dígitos. Quarto fato: a energia elétrica na década de 20, com a velha usina onde hoje fica a sede da Cepisa. Antes, a iluminação era a base de lampião. A usina funcionou até a chegada da barragem de Boa Esperança. 5. Os primeiros automóveis nos anos 30. Antes, todo o transporte era feito através de animais e com carroças. 6. Os incêndios das casas de palha nos anos 40. Então, foi um pandemônio. Até hoje, os historiadores não conseguiram identificar com certeza quem mandou incendiar. Foram milhares de casas destruídas pelo fogo em pleno meio-dia. 7. O centenário da cidade em 1952. Foi uma grande festa. Para realizar esse festejo, foi criado uma comissão. Os seus integrantes foram até o Rio de Janeiro pedir ajuda financeira ao presidente Getúlio Vargas, que bancou a festa. Neste ano, deu-se a inauguração do estádio Lindolfo Monteiro. 8. Na década de 70, temos a desativação da usina de energia elétrica, a inauguração da energia elétrica de 220 volts através da hidroelétrica de Boa Esperança, a fundação da Universidade Federal do Piauí, a inauguração do estádio Albertão, com uma tragédia que matou 7 pessoas, a inauguração da primeira estação de TV no estado, a Clube, Canal 4, fundada pelo professor Walter Alencar. 9.
A vinda do Papa João Paulo II era o dia 8 de julho de 1980, uma manhã ensolarada. Até hoje, a maior concentração humana já vista na cidade. Foram mais de 500 mil pessoas daqui e de fora que se acotovelaram no largo do aeroporto Santos Dumont, hoje Petrônio Portela, para ver sua santidade. Em 1981 é inaugurada a primeira rádio FM, a FM O Dia. Em seguida, a FM Poti 94.1, hoje Boa FM. E finalmente o fato 10, que marcou a história de Teresina. Finalmente, no final dos anos 80, início da década de 90, Teresina passa então a entrar definitivamente na era da modernidade, com shoppings e a internet. Então, o site que eu mostrei o link no início dessa aula traz aqui esses 10 fatos que marcaram a história da cidade de Teresina. Acredito que essas informações complementou o que foi discutido na aula de história que aconteceu na TV. Então, no grupo agora, faremos atividades sobre essa videoaula aqui e sobre alguns pontos que foi discutido na aula da TV. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.